Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana, o retorno a Betel. Estamos em Gênesis 35, versículo 2, a parte B, que diz: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Queridos, se existe uma prática que nós não podemos esquecer e que Jacó e o povo que estava com ele esqueceram, era a prática de retirar o que está no lugar de Deus, ocupando em nosso coração o Senhor. Entenda que essa prática de guardar ídolos, que era exatamente o que o povo que estava com Jacó estava carregando, que eram deuses estranhos, esta prática era antiga. Quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 31, versículo 19, Raquel, a mulher de Jacó, ela foi lá nos pertences do seu pai Labão e roubou dele esses deuses. Quem eram esses deuses? Como eram feitos? Bem, eram pequenas estatuetas dos Baalins. Os deuses pagãos eram feitos tanto de barro quanto de metal. E por que eles carregavam isso nos seus pertences? Porque eles achavam, irmãos, que estas entidades, essas pequenas estatuetas, esses deuses ou ídolos pagãos, poderiam lhe dar proteção e também as bênçãos no qual eles queriam ou precisavam. Então, aonde quer que eles fossem, eles carregavam esses deuses em suas bagagens. Amados, o que é interessante, nós estamos aqui em Gênesis sobre esse assunto, em Gênesis 31, 19, mas acredite ou não, passado 500 anos, ou posso dizer mais de 500 anos, estamos agora na época de Josué. E Josué, então, no capítulo 24, versículo 23, Josué fala exatamente desse jeito. Perceba a fala de Josué. Disse Josué: Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros ou estranhos que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Você consegue entender que depois de tantos milagres que Deus tinha operado no meio do povo de Israel, passado mais de 500 anos, ainda havia no meio do povo de Israel pessoas carregando esses ídolos, esses deuses estranhos. O que Jacó está dizendo? Vocês precisam se converter. Não tem como estarmos na presença de Deus e termos no lugar dele alguma coisa para tentar substituí-lo. Joguem fora. Joguem esses ídolos fora, se convertam de coração. Irmãos, após tantos milagres que Deus fez ainda no Egito, quando o povo estava, fez na travessia do Mar Vermelho, no meio do deserto, já tinha se passado tantos anos, Moisés já tinha até morrido, e esse povo assim, ainda tinha judeu carregando ídolos, carregando dentro das suas bagagens esses Baales, esses demônios. Após tanta coisa que Deus fez por eles, ainda havia quem carregasse, quem não confiasse plenamente em Deus, colocando esses ídolos no lugar do Senhor, essas imagens, essas estatuetas no lugar do Senhor. É incrível. Mas infelizmente, ainda dentro da casa do Senhor, há pessoas que não estão convertidas plenamente. Elas carregam a Bíblia, elas conhecem os corinhos, elas vão para a igreja, conhecem a liderança, os pastores, os cantores, conhecem tudo, mas ainda carregam ídolos dentro do seu coração. Alguma coisa está ocupando o espaço de Deus. Eu vou falar algo para vocês que parece loucura, mas fui chamado para orar na casa de uma família, e quando eu cheguei lá, uma família já cristã, uma família já batizada, e quando eu cheguei na casa dessa família, porque essa família estava passando por um momento de grandes dificuldades, uma família de empresários, e então estavam passando por certa dificuldade, e a dificuldade não era nem financeira, era de ordem, de natureza espiritual. Então eu cheguei lá para orar, e de repente essa família me levou numa uma das partes da casa, que era uma sala muito grande, e quando eu olhei no determinado canto desta sala, numa parte desta sala, havia ali um armário, alguma coisa muito bem feita, com vários objetos, várias coisas ali dentro, da sua antiga religião.
Eu falei, meu Deus, o que vocês estão fazendo com isso aqui? Vocês não são crentes? Vocês não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Aceitamos, sim, foi a fala deles, aceitamos. Vocês já se batizaram em Cristo Jesus, não conhecem a palavra? Conhecemos, mas por que vocês carregam isto ainda? E aí eles disseram, isso veio de longe, isto veio lá de um outro país, e a gente não quer se desfazer disso, que a gente tem algumas recordações. Você percebe, queridos, que há pessoas que na verdade estão caminhando com Jesus, professam o nome de Jesus, mas ainda têm escondido alguns ídolos. E aí eu falei, olha, vocês precisam se livrar disso. Como é, você não pode adorar dois senhores, adorar o Senhor e ao mesmo tempo a Baal. E aí o que eles fizeram? Eles jogaram tudo fora. E aquele problema, aquela situação que estava ali oprimindo aquela família, também foi lançada por terra em nome de Jesus. Então entenda uma coisa, retornar a Betel é retirar do coração qualquer coisa que ocupe o lugar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a lançar fora tudo aquilo que não é teu, em nome do Senhor, amém. Se essa mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.